Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso treinamento de NX 12 Essentials, treinamento esse que estamos disponibilizando aqui no canal Produtivo 3D. Na aula passada então vimos um overview do que são as preferências e o Customer Defaults. Nesta aula nós vamos trabalhar agora com as preferências de seleção. Não tem muito o que configurar nas preferências de seleção, então, caso seja possível, eu vou mostrar na sequência a de objeto e a de visualização, beleza? Então vamos lá, vamos passar aqui para o NX. A gente vai usar o mesmo arquivo que nós já estamos trabalhando ali, até porque a gente não vai trabalhar com comandos, né, para construir algum produto, algum modelo. Então a gente vai trabalhar nas preferências, eu vou usar esse mesmo arquivo. Então vamos lá, todos nós já sabemos como chegar lá nas preferências, né? Então vamos aqui no menu File, Preference, e eu vou começar com o Preference de seleção, Selection. Percebam que tem um Ctrl Shift T aqui, que é um atalho, tá? Se clicar aqui, ele vai abrir as preferências de seleção. Se a gente clicar aqui no cancelar e fazer no teclado Ctrl Shift T, também vai abrir as preferências de seleção, tá? Então essas são as configurações que a gente tem aqui nas preferências de seleção. O gesto do mouse, nesse caso está retângulo, que é aquela opção que a gente atua aqui, né? Nesse momento está retângulo, mas eu posso colocar laço e círculo. A regra, né, é tudo que vai estar dentro, ou então outside crossing, inside crossing, outside crossing, tá? É a regra que a gente vai estar trabalhando com o gesto do mouse. Abaixo nós temos outras configurações. Eu vou mostrar para vocês aqui as que eu acho interessante. O Highlight Selection, o Rollover, quando você passa o mouse em cima dos objetos, ele ilumina. Então essa é a opção que fica ativa. Depois, o Object Tooltip é um rollover, ou seja, passar o mouse em cima, né? Nesse momento ele não está mostrando porque eu tenho a janela na frente, tá? Mas quando você passa o mouse em cima, aparece um tooltip dizendo que objeto é aquele, né? Então, são esses itens aqui configurados. O Rollover Delay é o tempo, né? Aqui é 1 segundo, que se você manter o mouse em cima dos objetos, é o delay que vai ter para aparecer esse rollover, tá? Iluminar com a espessura do objeto. Depois a gente tem aqui o Shaded Views. Tem outras opções aqui, mas como eu disse, eu vou mostrar só aquilo que é interessante, tá? Shaded Views em views que estão sombreadas. Ele é para fazer o Highlight Faces também, tá? E no Face Analysis, ele também vai fazer o Highlight. Mesmo que você esteja aqui na parte de análise, ó, Face Analysis, ele também vai fazer a iluminação. Quando você passar o mouse em cima, ele vai iluminar também. Então, são essas configurações aqui. O Quick Peek é um delay, é o tempo, de novo, né, delay, é o tempo que vai demorar quando você para o mouse em cima para aparecer aqueles 3 pontinhos, que é o Quick Peek, tá? Você pode diminuir isso aqui, eu vou colocar 2, por exemplo, quando você para o mouse aparece os 3 pontinhos ali, tá? Você pode também fazer um posicionamento para ele manter sempre um local, sempre um posicionamento. Você pode marcar essa opção aqui, tá? Eu deixo como padrão mesmo. O Selection Radius, que é essa bolinha, né, essa mira aí, ó, tá? Você pode colocar Small, Médio ou Large. E o Show Crosshairs, que é aquela linha infinita, tá? Vou deixar marcado aqui. Eu já mostrei numa outra aula isso aqui rapidamente, mas eu vou deixar marcado aqui também para vocês ficarem visualizando. Daqui, pessoal, basicamente é isso que a gente tem de configuração, tá? Que é as preferências de seleção. Eu vou dar um OK e aí está, ó, essa linha infinita é o Show Crosshairs, beleza? E se eu parar o mouse aqui, ó, agora aparece mais rapidamente os 3 pontinhos, ó. Percebam que aparece um pop-up mostrando, aliás, um tooltip, né, mostrando aonde eu estou parando o mouse, ó. O tooltip é Sketch, a Sketch 3, se eu parar aqui, é o Extrude 2, esse é o tooltip. E os 3 pontinhos logo acima do Extrude ali, ó. Esse 3 pontinhos é o Quick Peek. Se você clicar, ele aparece porque a gente está com o mouse próximo de mais de um objeto. Aí ele aparece esse Quick Peek. E mesmo que você não esteja próximo de algum objeto, mais de um objeto, ele pode também aparecer esses 3 pontinhos se você deixar o mouse parado ali. Que aí ele vai permitir você selecionar outros objetos, tá? Tudo que está meio próximo daquela região que você está com o mouse. Ok? Beleza. Então, vimos as preferências de seleção. Vamos ver agora aqui, ó, preferências de objeto. Vamos voltar aqui para o NX, File,
Preference, e nós vamos procurar aqui Object. Ctrl Shift J, né? Então a gente tem um atalho aqui, ó. Ctrl Shift J vai vir para as preferências de objeto. Percebam que são coisas poucas que a gente pode fazer, mas a gente pode tornar esse objeto translúcido, certo? Se for uma linha, a gente pode trocar o tipo de linha, né? Aliás, aqui a gente está trabalhando com o type, que é o objeto em si, né? A gente pode configurar as cores, por exemplo, se eu colocar line, eu vou configurar, nesse momento está usando o default. Lembram lá da aula anterior, do Customer Defaults, que a gente definiu? O default vai ser de tal cor, de tal espessura e tal. Então, toda vida que você usar aqui, ó, no drop-down, a opção de default é aquelas configurações que foram definidas lá, tá? Perfeito, então, algumas configurações, tornar ele translúcido, aquele objeto que você vai selecionar, questões de análise, tá? Quando você está analisando o objeto, a espessura da linha, né? A fininha 0,13, a normal 0,18 e a mais espessa 0,25, ok? Então, preferências de objeto, é isso que a gente tem para trabalhar. A próxima opção, se a gente olhar aqui, é preferência de visualização. Vamos aqui para o NX, File, Preference, Visualization. Também tem um atalho, Ctrl Shift V. Aqui nós temos mais opções, tá? Aqui tem algumas coisas a mais para serem configuradas. Inclusive aqui, pessoal, se a gente colocar, por exemplo, aqui na verdade é no Faceting, pronto, no Faceting. Aqui no Faceting, a gente tem aquela configuração que eu falei para vocês quando ele começa a ficar facetado. E tá aqui, ó, o Faceting no Shaded Views, Faced Scale é na parte, a resolução Standard, aí você pode colocar ela como Fine, Extra Fine, Ultra Fine e User Defined. Então, as opções que a gente usa geralmente aqui, quanto mais, se você colocar Ultra Fine, vai usar muito do processamento da sua placa de vídeo. Então, você tem que analisar se isso realmente faz sentido ou não naquele momento, se é necessário ou não fazer isso, tá? Porque você vai acabar usando muito esforço do seu computador, né? Muito processamento do computador. E quando você definir essa opção aqui no Shaded Views, você também faça a mesma coisa aqui embaixo, ó, nesse Advanced Visualization. Também coloque a mesma opção nas duas caixinhas, beleza? Eu vou, só para a gente ver isso aqui, eu vou cancelar, tá? E a gente vai ampliar aqui, ó, tá? Ó, está facetado, né? Então, vamos lá. Vamos entrar aqui em File, Preference, e aí nós vamos no Visualization. E agora eu vou colocar aqui, ó. Percebam que está facetado, né? Eu vou colocar aqui, por exemplo, Extra Fine, aqui também Extra Fine, e vou dar um aplicar. Olha, ficou bem redondinho agora, ó. Ele tirou aquele facetado, certo? Mas isso é só visual. O modelo estava perfeito, né? Isso é mais visual mesmo, ok? Aqui na parte visual a gente tem algumas configurações que eu particularmente eu não vou sugerir a você para não mexer, tá? Porque não tem, são coisas que não vai fazer nenhuma diferença no seu trabalho, no dia a dia. A opção translúcida aqui deixa marcado, o Line Anti-Aliasing também pode deixar selecionado, que é para deixar o seu modelo mais liso, tá? Mais suave, e obviamente isso aqui vai exigir mais processamento. Se o seu computador não tem grande processamento, você está usando o NX, mas dependendo do tamanho do projeto que você vai abrir, o NX fica um pouco mais lento, então eu sugiro você também desmarcar isso aqui. Bom, nessa janela nós também temos configurações aqui, né, para o Line, que você pode estar configurando as opções, né, de espessura de linha. Também não mudo isso aqui. Efeitos especiais aqui praticamente a gente não tem nada para mudar. No View Screen, né, na tela aqui, nós temos o Fit Percent, que é 100%. Se você der um Zoom Fit, né, ele vai colocar o modelo 100% do tamanho dele, ocupando 100% da tela. Beleza? As outras opções aqui não tem muito sentido tá usando, tá? Você pode, inclusive, fazer testes, mas aí fica a seu critério. O que mais que tem interessante aqui? Color Font, são as cores, né? Linha, aqui também a gente já viu. Então, basicamente aqui da Visualization, pessoal, o que tem de mais interessante é realmente o Faceting, que é onde a gente deixa mais forte ali, né? Faz a placa de vídeo trabalhar mais forte o processamento para deixar o modelo bem perto do real mesmo, né? Com altíssima qualidade.
Bem, pessoal, desta janela de preferência de visualização, eu acredito que os itens mais importantes a gente viu aí, tá? Basicamente é o faceting, aqui no Line, algumas configurações. Efeitos especiais a gente não utiliza. Color font aqui também a gente mantém as mesmas. Percebam que, só para comentar aqui, que nós temos aqui, ó, essas cores são de seleção, de pré-seleção, de geometria escondida, de atenção quando aparecer, né? Então, cada uma dessas opções, percebam que tem a palavra ao lado informando o que é cada cor dessa, né? Então, na Part Session aqui, ó, nós temos geometria, Part Session não, né? Part Settings. Nós temos a geometria e para a geometria nós temos essas cores. E realmente essas cores elas aparecem. Por exemplo, quando você passa o mouse em cima do objeto, ele fica dessa cor. Quando você seleciona o objeto, ele fica dessa cor, tá? E aqui depois nós temos a parte de Drawing e Layouts, lá na parte de Drawing e de Layouts, né? Que seria mais para desenho 2D, né? O Draftings. Que mais aqui? ênfases, não tem nada que a gente trabalhar. Esse See-Through All aqui é para uma outra situação. Mais à frente, isso é uma coisa mais avançada, não adianta explicar agora porque vai dar muita confusão. Mas basicamente é isso, tá? São essas poucas configurações que a gente... Nós temos aqui algumas abas, mas são pouquíssimas configurações que a gente muda. Beleza? Muito importante. Acredito que a configuração mais importante daqui está no Faceting, que é para melhorar graficamente aqui o visual do modelo. Ok? Então, vou confirmar aqui. Pronto. Ó. Então, vimos aqui, nesta videoaula, a gente viu, né, as 3 opções de configuração que a gente tem de preferências. Né? Vimos a preferência de seleção, de objeto e de visualização. Agradeço a atenção de todos, um grande abraço e até a próxima aula.